Bom, minha gente, é interessante chegar nesse processo de final de ano, não é? De conclusão de uma etapa e início de uma nova. Num meio virtual tão diferente como esse que a gente vem experimentando, as coisas são um modo contínuo, é sempre aquela luta, né, do Sísifo, que diariamente precisa vencer o seu castigo imposto pelos deuses de erguer a pedra, rolar a pedra na direção contrária à inércia, não é mesmo? Ao movimento da força da gravidade, desafiando e tornando o peso da pedra ainda mais elevado, onde ele tem que rolar essa pedra morro acima, montanha acima. Então, é interessante chegar aqui e conversar com vocês sobre o término de um ciclo, no momento em que a gente vive uma pós-modernidade completamente investida desse movimento do modo contínuo. Mas é preciso, sim, uma pausa, um modo diferente, um momento de inteirar-se de si mesmo, de voltar ao seu núcleo, de, como diriam os orientais, deixar a alma chegar perto novamente. Eu vou contar essa história para vocês. Eu já falei em sala de aula, mas é interessante que a gente possa ter registrado aqui. Reza a lenda da religião budista, né? E aqui não especificamente é um ensinamento que serve apenas aos budistas, mas eu tenho certeza que vocês vão encontrar uma história semelhante nas outras religiões, a católica, a apostólica romana, a judaica, a muçulmana, todas as religiões certamente têm uma história que falam sobre a orientação de um mestre e seus discípulos no momento crucial de rompimento de uma determinada fase e ultrapassagem para outra, né? A elevação de uma fase para outra. Essa história eu li no livro de Bashō, um poeta de haikais, que é um estilo de poesia bastante interessante, são 14 sílabas, e aqui, nessa mesma época, eu experimentei saber dessa história, né? Onde o mestre budista convoca seus discípulos a subir e escalar a mais alta montanha da cordilheira que havia à disposição para assistir ao maior espetáculo da Terra. Eles tinham um horário, eles tinham um tempo preciso, porque o espetáculo aconteceria em determinada hora do dia, em determinado momento do dia, seria o mais rico pôr do sol, com todas aquelas gradiências de cores que a gente experimenta, por exemplo, no pôr do sol diante do mar, em Boa Viagem, onde ora a gente vê raios violetas, outros mais lilazes, outros mais róseos. E na montanha dessa cordilheira, a mais alta montanha dessa cordilheira, um mestre levaria seus discípulos para assistir a este grande espetáculo. E eles estavam em passo acelerado, apressados, para que pudessem chegar a tempo e experimentar essa grande passagem de uma etapa para outra. Isso queria dizer da conclusão de um ciclo para esse grupo de aprendizes. Então, de modo acelerado, todos subiram a montanha por trilhas, seguindo sempre atrás do mestre, de maneira a estarem enfileirados e acompanhando os passos e o ritmo de seu mestre orientador. Então, num momento mais que crucial, praticamente pouco mais de 10 metros da chegada da montanha, a 5 minutos dessa grande epifania, né? Desse momento que eles iriam experimentar, o mestre misteriosamente, inexplicavelmente, parou. E seus discípulos, dados que estavam enfileirados e entrincheirados também, né? Por causa dessas trilhas serem estreitas até o topo da montanha, tiveram que obrigatoriamente parar e acompanhar essa pausa do mestre. Então, todos ficaram ali se perguntando, muitos ainda mais inquietos e curiosos, para descobrir por que o mestre parou em um momento tão crucial, já que eles vinham em marcha tão acelerada.
E aí, depois dessa pausa, que durou certamente um pouco mais de 5 minutos, não foi uma pausa tão simples como essa que a gente está observando aqui, sobre a qual eu falei, mas depois dessa pausa, o mestre volta a caminhar, dessa vez de uma maneira mais densa, mais integral, essa é a palavra, a integralidade do ser. E todos acompanham o mestre, chegam silenciosamente ao cume da montanha e assistem ao maior espetáculo do mais belo pôr do sol, com as mais intensas gradiências de cores no topo da montanha da cordilheira. Depois de experimentar aquele grande espetáculo de maneira integral, interdimensionalidade posta em seus corpos, né? A interdimensionalidade do ser posta em seus corpos, ou seja, o corpo, a mente, os sentimentos, mas, sobretudo, alguma coisa sobrelevada que a gente só encontra uma explicação no lugar da metafísica, desses 4 níveis do ser sintonizados, inteirados sobre si mesmo e, novamente, sentindo a essência de cada um, eles puderam voltar-se para o mestre, né? E um deles indagou, sentindo-se finalmente à vontade para fazer uma pergunta. A emoção é tanta que a gente engasga nessa hora, né? Falar com o mestre depois de um grande espetáculo, o que pode ser maior do que um grande espetáculo, não é mesmo? Experimentar essa vivência de um grande pôr do sol, onde a gente se integra ao nosso ser e se entrega absolutamente a uma união de nossas partes, né? Mas um desses discípulos, provavelmente um com tendência a ser jornalista e questionar todo mundo, ou uma tendência filosófica, ousou a pergunta ao mestre, ainda embargando a voz e criando uma grande coragem. Perguntou: por que paramos, mestre? Se víamos em marcha acelerada, estaríamos logo no topo da montanha, porque foi preciso parar aqueles 5 minutos. O que parecia, inclusive, óbvio para outros, né? Esse discípulo precisava perguntar e ouvir a explicação do mestre. Então, o mestre respondeu: para que a alma chegasse junto. E não seria de nada frutífero, né? Em nada frutífero assistir ao maior espetáculo da Terra, se além do corpo, dos sentidos, da razão, não estivesse a nossa parte metafísica junto conosco. A alma, dizem os especialistas, os sábios, tem os seus milindres e costuma se afastar do corpo quando não se sente em sua casa. A sensação de volta para casa, de integralidade, de inteireza, de estar ali de forma interdimensional, só é possível experimentar quando também uma parte da sua composição, que a gente entende como uma parte do metafísico, do lugar para além do que a gente consegue tocar e explicar, então esteja também unida às outras partes. É esse lugar que eu gostaria de deixar para vocês nesse momento em que a gente entende a conclusão de um ciclo, de uma etapa, e passa a transitar, né, de modo contínuo aqui no YouTube, para que vocês acompanhem numa nova celebração dos nossos estudos em teoria literária, nas artes, no fundamento do que a gente conhece como uma disciplina chamada estética, criada em 1755 com este nome, mas que já se dava como estudos sobre a beleza ou a filosofia do belo. Já vinham norteando, inclusive, o pensamento filosófico, dado a essas questões mais sobrelevadas da alma, do espírito, da contemplação do mundo. Então, a partir de agora, vamos concluir esse ciclo, sempre tendo a nossa grande mestra, a nossa grande estrela guia, acompanhando a nossa percepção de um estudo sobre a arte, que passa pelas estesias, pelo sentir, muito mais do que pelo lugar da razão.
Então, eu desejo a todos e a todas uma etapa nova, uma transcendência desses estudos que foram empreendidos aqui, e para isso é preciso, sim, um momento de pausa, de contemplação, de organização, para que vocês possam estabelecer as novas metas, delimitar os novos espaços e reconhecer aqueles que também já foram ocupados de maneira organizada, de maneira concentrada, diante das definições que vocês conseguiram absorver nesse nosso processo. Então, a maneira como a gente empreendeu aqui estudos que trataram sobre a teoria, que trataram sobre os movimentos artísticos, que trouxeram à tona a obra de determinadas artistas e determinados artistas, para que a gente se prepare nesse ano de 2022 a estudar agora. Para além do que a gente estudou em 2021, da obra de Clarice Lispector, da obra de Fyodor Dostoiévski, da obra de Mia Couto, que falamos aqui, da obra de Graciliano Ramos, da obra de Guimarães Rosa, da obra de Cecília Meirelles, do nosso grande poeta Rainer Maria Rilke, da pensadora Lu André Salomé, nós vamos estar mais voltados agora aos nossos laços portugueses, para além do que já celebramos também neste canal, com o evento chamado Conexões Atlânticas, né, onde trouxemos aqui um diálogo sobre literatura contemporânea, com a obra de escritoras e escritores brasileiros, né? A gente teve a oportunidade de conhecer muitos autores e autoras do livro Luiz Severa, Conceição Rodrigues, Flávio Ricardo Vassolé, tivemos contato com a obra de Aranda Barbosa, tivemos contato com a obra de Sidney Nicéias, os autores pernambucanos e pernambucanas que fizeram parte de coletâneas, Thaís Salles, a gente trouxe aqui também a Jaqueline Fraga, né? Trouxemos aqui um debate intenso sobre o livro Negra Sou, a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho, Salomé, que a gente vai continuar estudando, e este ano a gente celebra o grande José Saramago, que vai estar em celebração. A gente faz também algumas menções honrosas aqui a Van Gogh, esse pintor holandês que vai estar sendo celebrado numa exposição interativa, né? Infelizmente tem corpo apenas em São Paulo e em Brasília, mas a gente vai estar trazendo um pouco da história desse grande pintor que marcou tanto o pós-impressionismo, e é trazido também como influência para o surgimento de outras correntes, como expressionismo, surrealismo. Ele realmente deixa um legado inestimável. Então, vamos entrar neste período de 2022, sempre acompanhados das nossas sensibilidades claricianas, mas debatendo novas autoras e novos autores aqui nesse canal, né? Trouxemos também ao finalzinho do ano a Maria Firmino Reis, e vamos estar dialogando com um número ainda mais expressivo de autoras brasileiras e autores brasileiros, como também o fizemos numa leitura do livro de Raimundo Carreiro, que está por vir, né, que chama A Luta Verbal, inspirado na obra desse controverso, mas muito importante autor brasileiro chamado Lima Barreto. Então, esse é um resumo do que fizemos esse ano no canal. Espero que vocês continuem aqui acompanhando todas essas aulas sobre os movimentos artísticos. Falamos sobre surrealismo, falamos sobre dadaísmo, falamos sobre os modernismos e alguns modernistas, especialmente vamos trabalhar um pouco mais a obra deles, né, em virtude também do centenário da Semana de Arte Moderna. Então, é isso que a gente tem para esse ano de 2022 no canal. E eu espero vocês aqui, após essa pausa necessária e importante, para que a gente possa continuar inteiros, né, inteiras no nosso aprendizado, trazendo sempre a alma para perto da gente,
porque a razão, as sensações, as estesias, elas ficam muito mais intensas e muito mais integralmente válidas no momento em que a gente consegue trazer a alma junto nesses estudos sobre a teoria literária. Então, um ano novo muito profícuo, né? 2021 foi o ano de Sísifo, mas é também um ano de renascimento, de ressurgimento dos valores que a gente preza, naquilo que é chamado de humanismo e que tanto debatemos e trouxemos aqui enquanto perspectiva de estudo, de análise nesse canal. Então, um feliz 2022 para a gente e para que a gente sempre continue nessa jornada juntos, ainda que de modo contínuo, livremente acessível, né? No momento em que vocês é que fazem aqui a programação, mas dizer que é importante que a gente possa trazer esses estudos de maneira integral. Então, agora vamos estar revisando os nossos conteúdos para começar o ano com os novos vídeos de maneira muito intensa, dedicadas à semana de 1922, que esse ano celebramos o centenário, a obra de José Saramago e também, sobretudo, as autoras brasileiras que vêm fazendo um trabalho extraordinário de recuperação da história, como a Lilian Schwartz, de enfrentamento dos discursos, né, como a Jamila Ribeiro, como a gente conversou aqui um pouco também sobre essas autoras, né, que são essenciais, como a Conceição Evaristo, né, para a construção de uma literatura brasileira. Então, vamos lá, que venha 2022. Até o próximo vídeo, minha gente.